Perfeitamente, senhor presidente. Ao Rei, ó Deus, concedei a vossa retidão e a vossa justiça ao filho do monarca, para que ele governe o vosso povo com equidade e os humildes do vosso povo segundo o direito. Dou ata como lida e encaminho para o nosso primeiro secretário fazer a leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, não há expediente. Como não há expediente, momento oportuno para apresentação de matérias. Deputado Dr. Hélio, o primeiro inscrito. Senhor presidente, deputado Henrique Arantes, boa tarde. É um prazer tê-lo aí na presença, para que temos aí a assinatura junto, e fazer a entrega de um requerimento endereçado ao Correio para que alguns bairros da cidade de Goianésia possam ser atendida com serviço de distribuição ou recebimento de correspondência. Para isso, senhor presidente, é um prazer, um abraço, e Deus continue te iluminando. Obrigado, o senhor também, doutor Hélio. Sempre um prazer estar aqui com o senhor. Próximo inscrito, deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, presidente Henrique Arantes. Eu jamais imaginei que eu pudesse estar apresentando, presidente, justamente num dia como hoje, em que eu comemoro mais um ano de vida, um requerimento de pesar na ordem do que eu vou apresentar aqui, meu querido amigo Henrique Arantes. No último dia 13 de agosto, para a tristeza de toda a nossa equipe de trabalho, do nosso gabinete, nós perdemos uma das nossas coordenadoras, que está com a nossa equipe desde 2018 diretamente, mas desde o início da minha trajetória política, sempre presente comigo, que há mais de 20 anos de amizade e militância na Pastoral da Juventude, na luta em defesa das pessoas, militância até mesmo no Partido dos Trabalhadores, ex-secretária de Saúde do município de Ceres, uma grande amiga e companheira, Janaína Firmino dos Santos. Faleceu no último dia 13, vítima da Covid. Presidente, eu apresento um requerimento de pesar para que essa casa possa se solidarizar com a família, com os amigos, com todos os companheiros que a queriam bem e enviar suas condolências oficiais. Obrigado, deputado. presidente. Eu acho que seria legal a gente fazer um minuto de silêncio também. Não só ela, também faleceu de Covid o ex-vice-prefeito de Águas Lindas por 2 mandatos, Luiz Alberto Chiribita. A gente fazer um minuto de silêncio às vítimas dessa doença maldita. Próximo inscrito, deputada delegada Adriana Corsi. Muito obrigada, meu amigo, presidente Henrique Arantes. Boa tarde a todos os colegas. Apresento vários projetos e requerimentos, colegas, sobretudo, em especial, um requerimento para que seja analisado pelo governador e principalmente pelo secretário de Saúde a questão da terceira dose da vacina para o Covid, que já está sendo feita em outros países e que os demais, vários estados estão se preparando aí, debatendo essa possibilidade e já iniciando esse procedimento. Então, que seja avaliado pelo nosso secretário de Saúde, muito competente, que a gente acredita no conhecimento dele, mas esperamos também essa análise aqui. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, deputada. Para apresentar matérias, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, felicitar aí o deputado Carlos Cabral, aniversariante do dia de hoje. Muita saúde, muita paz, muita determinação aí no trabalho. Apresentando 2 requerimentos, senhor presidente. Com relação a Saneago, solicitando a implementação do esgoto na Avenida do Estado, na quadra 15, na cidade de Anápolis. E um outro requerimento solicitando a Goinfra, uma região que o senhor conhece bem, senhor presidente Henrique. Pavimentação ali da GO 142, do quilômetro 0 até o quilômetro 40, que liga a população de Trombas, Formoso e Montevidéu do Norte. Obrigado. Deputado Thales Barreto, nosso deputado do Vale. Henrique. Obrigado, Henrique. Eu queria também lembrar de uma forma triste, a Janaína foi secretária, se não me engano, da Inês, de Saúde. E aí eu quero também parabenizar o Carlos Cabral pelo aniversário e também pela essa homenagem. E lembrando também que o Giribita, deputado Henrique,
foi suplente de deputado, ele disputou a eleição representando o entorno, em especial a cidade de Águas Lindas, foi membro do nosso partido, o PTB, por muito tempo. Mas eu também estou apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a criação de programa de assistência psicológica e multiprofissional para as pessoas em situação de rua no âmbito do estado de Goiás. Aumentou muito o nível de pobreza, que as pessoas estão passando muita dificuldade em virtude mesmo da pandemia. Então, acho que essa criação desse programa vai dar, pelo menos, um apoio psicológico e multiprofissional para essas pessoas. Obrigado, deputado Henrique. Obrigado, deputado. Tem mais alguém que deseja manifestar no expediente? No apresentação de matérias? Deputado Álvaro Guimarães. Para devolver os processos apreciados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e solicitar a Vossa Excelência que faça a inclusão na ordem do dia de hoje, se possível. Perfeitamente. Então vamos colocá-los na pauta para serem deliberados hoje. Deputado Cabral, queria só checar com Vossa Excelência o nome da pessoa. É a Janaína Firmino dos Santos, correto? Então vamos fazer agora, pedir aos colegas a gente fazer um minuto de silêncio. A Janaína Firmino dos Santos, trabalhadora aqui da Assembleia, e ao Luiz Alberto Chiribita, ex-vice-prefeito de Águas Lindas. Esperamos que as famílias encontrem forças para superar este momento difícil. O momento da apresentação de matérias, não tem mais ninguém inscrito, a gente encerra e convida a todos os colegas para participarem do pequeno expediente. Está inscrito o deputado Paulo César Martins, por 5 minutos. O deputado Paulo César não está. Convidamos o próximo, na verdade a próxima, deputada delegada Adriana Corsi, para 5 minutos. Muito obrigada. Mais uma vez, boa tarde ao meu amigo presidente Henrique Arantes, aos colegas deputados, colega Leda, colegas trabalhadores e trabalhadoras da Assembleia. Venho aqui primeiramente com um tema que me deixou muito feliz ontem. Apresentei recentemente nesta casa um requerimento para a criação da delegacia para apurar crimes de ódio, como em tantos outros estados, né? Crimes relacionados ao racismo, ao preconceito em relação à orientação sexual, intolerância religiosa. E grata alegria ontem de que essa delegacia foi inaugurada. Então eu quero aqui parabenizar o governador, né? Porque como eu disse ontem na minha fala, sou uma deputada de oposição, faço críticas aqui contundentes, né? Voto com a minha consciência e o meu pensamento ideológico, mas também quando uma atitude é correta, eu fiz questão de estar presente, até porque a minha casa, Polícia Civil, para elogiar a postura tanto do governador, secretário de Segurança Pública, mas sobretudo delegado-geral da Polícia Civil, meu amigo, meu chefe também, né? Querido colega Alexandre Pinto Lourenço, e o doutor Joaquim Adorno, que é o delegado que lutou também para que esta delegacia fosse criada. Para mim, como disse ontem, é um grande passo civilizatório do nosso Estado para coibir crimes relacionados ao preconceito, à discriminação, que não só impedem que as pessoas tenham os seus direitos garantidos, mas que na verdade, se relacionam à violência e à morte, porque estamos em um país
onde a maioria das pessoas assassinadas, inclusive as mulheres, são pessoas negras, onde é o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, do mundo, e onde não se tem tantas vezes respeitado a liberdade religiosa. Por outro lado também, senhor presidente, eu apresentei hoje um projeto para criar o Dia Estadual das Torcidas Organizadas. Todos me conhecem, sabem a minha história e por quantos anos combati os crimes relacionados à questão de torcidas organizadas em Goiás, relacionadas aos times, né? Principalmente Vila Nova, Goiás, muitos assassinatos, violência cometida contra jovens, adolescentes e pessoas do nosso estado. Muitas ações policiais eu presidi relacionadas a esses crimes. Mas nós sabemos que as torcidas organizadas são local de reunião da nossa juventude e também de pessoas de outras idades. É um amor, a paixão nacional pelo futebol, da qual, inclusive, eu compartilho, sou uma torcedora apaixonada do Vila Nova, como meu pai foi, e muitos de nós somos. E as torcidas são um elemento de cidadania que podem, estando relacionadas a políticas públicas, ser um espaço de pacificação, ser um espaço de convivência harmoniosa e que nós não podemos deixar com que aquelas poucas pessoas infiltradas que veem ali um espaço de violência, elas dominem esse espaço. Hoje no Brasil existe a Anatorg, que é uma associação justamente voltada para que as torcidas organizadas sejam um espaço de cidadania, um espaço de convivência pacífica, de se poder ali conviver e exercitar, manifestar o seu amor pelos times de futebol, pelo esporte, de forma pacífica, mas também um espaço onde pode se discutir avanços, né, de cidadania e sociais, como, por exemplo, recentemente vários times aí colocaram o combate à homofobia, o combate ao machismo e ao racismo. Então, quero aproximar o poder público das torcidas organizadas, ressaltando que nas últimas eleições vários candidatos relacionados à torcida organizada foram lançados, alguns venceram as eleições. E aqui em Goiás, em Goiânia, Cris Souza foi nossa candidata do Partido dos Trabalhadores, que é uma mulher que luta pelas mulheres no futebol e que também foi nossa candidata vereadora e é uma grande liderança. Por isso, eu apresento esse projeto e peço o apoio aqui de todos os colegas, inclusive do nosso presidente, que como eu compartilha do amor pelo futebol, pelo seu time, né? Como tantos goianos e brasileiros. Um abraço. Parabéns, deputada. Para o pequeno expediente, deputado Paulo César. Senhor presidente em exercício, meu caro colega do MDB, Henrique Arantes, deputados presentes, deputadas, caros da TV Alego, que nos assiste nesse momento. Eu venho aqui, senhor presidente, falar nesta tarde sobre a história política do nosso estado de Goiás. A oligarquia Caiado, a oligarquia Ludovico. Dizer que a minha satisfação da política é de ter um lado só, deputado e deputadas. A oligarquia Caiado, quero dizer do atraso, da improvisão, da perseguição, da arrogância, da falta de projeto político, de falta de projeto de compromisso. O PSD, do atraso, do improviso, da perseguição, da arrogância, da falta de projeto político, que dentro dessa oligarquia Caiado vem os governos do Otávio Lage, vem os governos de Leonino Caiado, vem o governo de Irapuã, de Ari Valadão e agora o governo do Caiado.
De modo que nesse período tivemos vários governadores considerando fora da bússola política, que não tiveram compromisso com a democracia, com a inclusão social. A oligarquia Ludovico, que vem do governo do bem, que antigamente tinha o governo do desenvolvimento, o governo do Cicro, quando trouxe a capital de Goiás para Goiânia, teve, logicamente, o segundo ciclo de desenvolvimento com o plano do MB, governo da democracia, e nesses governos teve o governo do MDB, o governo do bem, o governo de realizações, o governo de desenvolvimento, o governo de inclusão social, o governo da democracia. E nesses governos estava o Íris Rezende Machado, estava o nosso querido saudoso Henrique Arantes e nosso querido saudoso Maguito Vilela. E o MDB, com toda certeza, tem aí a posição de participar do terceiro ciclo do desenvolvimento, da inclusão social. E hoje o PMDB, com certeza, está estabelecendo esse papel, o papel de uma transformação, de uma busca em fazer essas comparações, porque nós não podemos voltar para o atraso. E eu acho que nesse momento especial, que nós temos, além de combinar com Deus, combinar com o povo, porque nós tivemos muita dificuldade. Como que você explicava que o governo atual falava que quando tinha uma reunião do MDB, tinha de chamar a polícia para prender o povo do MDB, se agora está querendo o povo do MDB para poder ganhar a eleição? Deputado Gustavo Seba, como podemos explicar isso? Porque a sociedade está nos cobrando, inclusive vai mandar o dedo na cara de muita gente para poder explicar essa situação. E olha, a política, ela tem vários momentos de poder fazer política. Não se iluda. E acredito que se não combinar com Deus e não combinar com o povo, não vai. E eu venho aqui nesta tarde para dizer aos senhores: chega de oligarquia, Caiado, vamos voltar à oligarquia do Ludovico com Luiz, com a certeza de uma construção do bem-estar do nosso estado de Goiás. Para o pequeno expediente, o deputado Amaury Ribeiro. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos os deputados. Nós vimos aí na última semana o que aconteceu aí no Afeganistão, aonde o presidente dos Estados Unidos lavou as mãos e deixou aí que o povo daquele país seja humilhado, seja massacrado. Um genocídio total é o que está acontecendo hoje nesse país. E eu queria ler para vocês aqui o que é o Talibã, para que vocês tenham conhecimento. É um grupo fundamentalista islâmico que controlou o Afeganistão entre 1996 e 2001, com um rígido regime baseado em uma versão radical da Sharia, a lei islâmica. Eles foram retirados do poder por uma colisão militar liderada pelos Estados Unidos em 2001, há 20 anos atrás. Foram 20 anos de luta jogados aí no lixo. Mas voltaram a dominar o país rapidamente depois da retirada das tropas americanas em julho de 2021. O que nós estamos vendo nesse país é um retrocesso jamais visto no mundo.
Mulheres são proibidas, deputado Maiklin, de andar na rua desacompanhadas. E se assim fizerem, podem ser apedrejadas e estupradas. Estupradas, imagina. Eu vi um vídeo onde uma mulher foi pega sozinha na rua, deputado Bruno Peixoto, e foi morta. Um tiro na cabeça. Tem uma foto de uma jornalista que está correndo o mundo. Ela vestida normalmente, e depois que o Talibã tomou a cidade, ela tem que se vestir de burca, toda tampada. Nós vimos um avião que cabia 100 pessoas decolar com quase 600 pessoas, e as pessoas se agarrando ao trem de pouso, porque querem sair do país. Nós vimos pais, mães, fugindo, pulando muros com cercas, arames farpados, para deixar o país. E muitas das vezes ainda criticamos o país que vivemos. É claro que vemos nesse país várias arbitrariedades, mas nada comparado ao que nós estamos vendo naquele país. Deveríamos ter vergonha. Todos os países do mundo que estão assistindo isso, de braços cruzados, estão lavando as mãos com coisa que isso não nos afeta. Cadê a ONU? Direitos humanos? Será que uma religião, um grupo de 70, 80 mil pessoas falam mais alto do que várias nações? É inexplicável como as pessoas têm o poder, deputado Maiklin, de fechar os olhos e não verem o que está na frente, vergonhosamente. Eu hoje tirei a parte da manhã para acompanhar e me senti envergonhado com o que eu vi. E aí fica a pergunta: diziam que o ex-presidente dos Estados Unidos era o truculento, e aí colocaram no poder, comparando-se com o nosso país, um presidente que defende a esquerda, a paz. Que paz é essa? Onde deixa e assiste que pessoas morram covardemente. Eu vi uma pessoa dizendo uma vez que a raça humana tinha que ser exterminada, e tem mesmo, de cabo a rabo, porque assistir o que nós estamos assistindo, várias nações, e não fazerem nada é vergonhoso. Era só isso, está dado o recado. Para o pequeno expediente, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados. Senhor presidente, o motivo que me traz aqui à tribuna é que eu vi recentemente uma fala de um colega, deputado Maiklin, de Morrinhos, palavras pesadas em relação ao prefeito de Morrinhos, doutor Joaquim Guilherme, inclusive injustas, deputado. O senhor chamou o prefeito de mentiroso, que ele precisa ser homem, falar a verdade. Aí, deputado, Vossa Excelência tem que começar dando exemplo para falar a verdade, porque isso que o senhor falou não condiz com a realidade. O senhor falou a respeito do prefeito transferir responsabilidade, e o prefeito foi honesto, foi transparente, falou para a população, deputado Bruno, a respeito do prazo da implementação da lei do marco regulamentatório do saneamento básico. Inclusive, o próprio deputado Maiklin falou que isso é uma questão federal, e a gente sabe que tem responsabilidade, tanto no governo federal, estadual, quanto municipais. E ele disse que esse prazo estava acabando, e que inclusive há uma discussão no Congresso, de deputados, senadores, em relação a isso, para adiamento desse prazo ou até suspensão, mas até então nada havia sido feito, e que havia um momento que ele precisava cumprir isso. E diz que, o prefeito disse que
teve a orientação em relação ao governador e a secretária da Secretaria de Meio Ambiente em relação à adequação à lei do marco do saneamento básico. E não transferiu responsabilidade, como o deputado falou nessa tribuna, deputado. O prefeito Joaquim, prefeito extremamente experiente, economista, tem feito uma transformação na gestão de Morrinhos, tem feito uma grande gestão e é reconhecido estadualmente por isso, tanto quanto tem investido em áreas essenciais. É claro que a discussão, deputado Maicon, é muito mais ampla do que isso. E o governador, inclusive, não é porque ele é benevolente, mas se os municípios não cumprirem também o marco, o Estado também não cumpre as metas que lhe competem. Tanto é, o governador mandou para essa casa um projeto que regionaliza o saneamento básico. E a SEMAD tem feito inúmeras audiências orientando em relação a isso. É claro que é uma discussão que tem que ser feita nas câmaras. Eu, particularmente, sou contra a taxa de lixo. Tenho certeza que o prefeito quer achar uma alternativa que também não seja essa. Agora, daí a afirmar que o prefeito é mentiroso, que o prefeito faltou com a verdade, que ele transferiu a responsabilidade, deputado. O senhor me desculpe. Se tem uma coisa que o prefeito tem, é responsabilidade com o seu cargo. Ele sabe o que lhe compete. Ele sabe a lei que ele tem que cumprir, como o governador tem que cumprir a lei estadual. As metas que precisam ser batidas. É claro que ele vai ter que discutir com a sociedade o que vai precisar ser feito, o que ele vai precisar implementar, o que ele não vai precisar implementar, junto com a Câmara de Vereadores. Mas, repito, o que ele fez, poucos prefeitos tiveram sequer a coragem de fazer, que é debater, é ser transparente, é mostrar, olha, eu tenho um prazo para essa implementação e nós precisamos fazer essa discussão. E eu não tiro o mérito, deputado Maicon, da discussão da Câmara, e que caso haja um entendimento que não é necessária essa implementação, a parte jurídica, perfeito. Porém, daí as afirmações que foram feitas em relação ao gestor que foi democraticamente eleito, contra tudo e contra todos, com o voto da população de Morrinhos, que tem representatividade legítima para estar lá, para defender o seu povo, e como eu disse, está fazendo uma excelente gestão, transformando a cidade, investindo em saúde, investindo em educação. Em pouco tempo, já tem recuperado a autoestima da cidade e se mostrou extremamente cordial, inclusive com o governo, disposto a fazer parcerias. Inclusive, ele não critica o governo, ele elogia. Quando ele diz que o governo está até à disposição dos municípios para discussões. Bom, deputado, eu entendo o problema político de Vossa Excelência como prefeito, mas é preciso ser justo. Nós não estamos aqui defendendo taxa nenhuma, pelo contrário, repito, sou contra qualquer tipo de imposto, qualquer taxa nova. Porém, a transparência que o prefeito teve ao mostrar à população o que ele está discutindo e ao mostrar que ele tem abertura com o Estado, que ele está disposto, que ele participa das audiências da Secretaria de Meio Ambiente, que ele escuta as orientações em relação ao marco regulamentatório, que vai muito além de taxa de lixo. São metas a serem cumpridas que, repito, os municípios precisam cumprir, o Estado precisa cumprir, o governo federal também. Então, é uma discussão muito mais ampla, tenho certeza que o prefeito vai fazer no momento oportuno na sua cidade. Muito obrigado. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo, estendo aos nobres pares, cumprimento a todos que nos acompanham através da TV Assembleia. Amigo deputado Paulo César Martins, MDBista, deputado Henrique Arantes, MDBista. Tive a oportunidade, deputado Paulo César Martins, e Vossa Excelência também o fez, em 2014, nós pedimos votos para o candidato, então candidato, Ronaldo Caiado ao Senado. Fizemos inúmeras reuniões, acompanhei Iris Rezende, candidato, então candidato ao governo, Ronaldo Caiado ao Senado. Viajei com ambos pelo estado de Goiás.
elegemos Ronaldo Caiado e digo, honrou o nosso MDB. Honrou no Senado, honrou a população do estado de Goiás. Em 2018, candidatou-se ao governo. Buscou dioturnamente a união com o MDB. Inclusive, fui defensor desta união. Porém, fui voto vencido e acatei a decisão partidária. Eu entendo que o nosso governador Ronaldo Caiado tem trabalhado muito para melhorar a qualidade de vida da nossa gente do estado. E tem conseguido, seja na educação, na segurança pública, em todos os aspectos. E eu vejo com naturalidade, amigo Paulo César Martins, com naturalidade o MDB e democratas estarem unidos para as eleições do ano vindouro. Porque percebo o pensamento. Nós não podemos olhar o que ocorrera na década de 90. Nós temos que pensar num futuro e caminharmos juntos para continuar o progresso e o desenvolvimento da qualidade de vida da população do nosso estado. Então, deputado Paulo César e amigo, eu peço que possamos abrir, sempre, independentemente do posicionamento, abrir ao diálogo, por mais que sejam pensamentos não majoritários dentro de uma agremiação partidária. Então eu quero aqui dizer, enquanto MDBista, sim, trabalho para que haja a união com o Ronaldo Caiado para as eleições do ano que vem. Nós temos 4 deputados. Dos 4 deputados, 3, 75%, trabalha para a união com o governador Ronaldo Caiado. Dos nossos prefeitos, exceto um, assinaram o manifesto de união para com o nosso governador. Então eu caminho nessa tese e nessa teoria. MDB e democratas juntos para as eleições de 2022. Deputado Gustavo Seba, prestei bastante atenção na fala de Vossa Excelência e digo, o marco regulatório foi enviado para esta casa para que seja debatido, deputado Maiclin, sobre o aterro sanitário, que seja debatido sobre a universalização da água, deputado Antônio Gomide. O projeto está na presidência e só vamos colocar em pauta após amplo debate com prefeitos, amplo debate com as câmaras municipais e também com a sociedade. Quero inclusive propor aos deputados da base e da oposição uma reunião na próxima semana com o presidente da Saneago, com a secretária do Meio Ambiente, aqui na Assembleia, para explicar o projeto, colher ideias e, quando estiver maduro, colocarmos para aprovar. Então, essa é a minha sugestão, deputado Gustavo Seba, deputado Maiclin, que nós possamos debater esse tema em audiência pública. O projeto ainda não está maduro o suficiente para que seja apreciado. Próximo orador, deputado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas, e de forma presencial e também remota, e a quem nos acompanha aqui nas redes sociais. Hoje eu venho aqui à tribuna porque, novamente, nós fomos manchete nos principais jornais. E a manchete cobra a principal promessa do governador Ronaldo Caiado. E diz aqui no jornal O Popular: capa, após novo reajuste, Goiânia já tem gasolina mais cara
do país. Aí o governador veio a público e se manifestou. E eu fiz questão de pontuar alguns temas que ele levantou, dizendo que, como de praxe, como sempre tem que ficar no seu discurso, parece que é um modelão, ele faz um modelo do seu discurso e cola, recorta e cola, que pegou um governo endividado, isso é bem claro, que pegou um governo endividado, cita aí bilhões de dívidas. Ocorre que ele esqueceu que sabia que o governo estava endividado, que ele sabia das dificuldades, dos sacrifícios, e mesmo assim manteve a sua principal promessa, que foi a redução do ICMS do combustível. Esse vídeo gravado, registrado. Mesmo assim, ele durante a sua justificativa, ele disse que é uma tese populista. Ora, agora virou tese populista. Quando era candidato e fazia as suas promessas de campanha, não tinha nenhuma tese populista. Agora que o prefeito, como um dos criticam, prefeito de Aparecida, virou tese populista. Mas eu gostei de uma fala do governador Ronaldo Caiado. Ele assume a sua mentira. Ele confessa que mentiu e diz que realmente não sabia do tamanho do rombo que pegou. E confessa, só não utiliza a palavra mentira, que realmente a questão do ICMS do combustível é uma questão muito complexa. Ora, mas é sempre bom lembrar, governador Ronaldo Caiado, que o senhor nunca acabou com o DIFAL, que o senhor criticava, que hoje penaliza os pequenos empresários. O senhor suspendeu as dívidas públicas, teve ajuda do Supremo Tribunal Federal para entrar no regime de recuperação fiscal. O senhor executa até hoje os produtores rurais nas guias de transporte animal. O senhor fez a reforma previdenciária. O senhor fez o novo estatuto do funcionário público, extinguindo diversos direitos. E também fez o estatuto do magistério. Ora, governador Ronaldo Caiado, o senhor só fez aqui projetos onde que arrecadou. E agora disse que o ICMS, 25% é dos municípios. Governador Ronaldo Caiado, o senhor não sabia que está previsto na Constituição, antes de candidatar, que o mínimo que a gente faz é saber dos percentuais tributários. Agora o senhor levanta, diz que reuniu com a AGM, FGM, para discutir a questão das prefeituras. Para com isso. Repito, está feio, Caiado. Assuma, igual o senhor está assumindo, isso mesmo, que mentiu e que não vai dar conta de reduzir o ICMS do combustível. E não coloca a Assembleia no meio, não. Nós temos aqui o projeto aqui de minha autoria, 1134/20, que está pronto para votar. Peço até ao presidente para nós até pautarmos hoje, viu, deputado Henrique Arantes? Vamos votar hoje, primeira votação. Que a Assembleia aqui, acredito que é unânime, que quer reduzir o ICMS do combustível. E nós vamos aprovar o projeto. Aqui nós vamos aprovar. Agora, se o senhor quiser vetar, que vete. Agora, não venha jogar para os municípios, não venha falar de dívida do governo anterior. É só encher o caixa. E o senhor tem que cumprir essa promessa de redução do ICMS do combustível, que as alíquotas são inconstitucionais. Isso está sendo discutido em uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, Caiado, continue confirmando as suas mentiras, mas venha cumprir a sua principal promessa, que é reduzir o ICMS do combustível. Flagrante neles. Próximo a usar a tribuna, deputado Maiclin Carreiro. Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia. Deputado Gustavo Seba, eu entendo a sensibilidade de Vossa Excelência quando
quando a gente mexe com um companheiro de partido. Mas quem tem propriedade para falar de Morrinhos sou eu, porque lá eu resido, eu sei o sentimento da população, sei as intenções do prefeito, e ele quis de forma muito dissimulada transferir a sua competência, a responsabilidade que lhe compete de instituir ou não a taxa de lixo para o governador. Quem viu o vídeo entende isso de forma muito clara. Então, Vossa Excelência aqui já vi por muitas vezes discutir assuntos da cidade de Catalão, de uma forma muito menos republicana que aqui fui nesta tribuna. Desmentir alguém que mente não é errado. Assacar a honra, aí nós poderemos considerar como um grave erro. Vossa Excelência esteve em Morrinhos agora, recentemente, após uma aproximação feita pelo ex-governador Marconi ao prefeito de Morrinhos. Então, Vossa Excelência não conhece o sentimento, não conhece o que o cidadão lá da nossa cidade está enfrentando, de ser surpreendido agora com a instituição de mais um tributo. A cidade de Morrinhos, que já tem o imposto de transmissão de imóveis, de bens imóveis dentro do limite máximo, uma cidade que está com 10 obras paralisadas e a notícia que recebe é mais um imposto para pagar. Eu estou lá quase todos os dias. Portanto, quando usei essa tribuna para abrir os olhos dos morrienses, para conscientizar a Câmara de Vereadores da responsabilidade, foi de suma importância para o nosso município. Tanto que na data de ontem, o presidente da Câmara, Caíto Divino, qual faz parte do grupo do governador Ronaldo Caiado, do meu partido PRTB, devolveu o projeto para o Executivo. Sabe por quê, deputado? Porque o projeto foi encaminhado de forma ilegal. O prefeito encaminhou uma planilha contemplando todo o custo da limpeza urbana, sem especificar aquilo que de fato é gasto com a coleta de lixo e o manejo de resíduos sólidos, como diz a lei federal. Por isso que o presidente devolveu. E quero afirmar para o senhor aqui, que Morrinhos, assim como diversos municípios do estado de Goiás e diversos municípios do nosso país, as câmaras não vão aprovar essa matéria. O brasileiro está cansado de pagar tributos, está cansado de ser taxado como mais uma taxa que agora os prefeitos querem, alguns prefeitos querem instituir nos seus municípios. Então eu já manifestei aqui contrário a instituir esse tributo. E quero parabenizar o presidente da Câmara de Morrinhos, que recusou o recebimento dessa matéria pela ilegalidade, pelos diversos erros que o projeto foi apresentado pelo prefeito de Morrinhos, que sequer calculou o custo da limpeza urbana para instituir uma taxa. Ou seja, não tem responsabilidade nenhuma com o bolso do contribuinte. Quer simplesmente aumentar a arrecadação do município de Morrinhos para mais de 4 milhões de reais somente com uma taxa dessa. Então, deputado, é muito importante que Vossa Excelência tenha cautela nas discussões locais, porque quem tem propriedade para discutir um assunto, seu município, é quem está lá todos os dias, e quem ouve não apenas o político, mas quem ouve o cidadão, quem ouve o morador da cidade, que é do bolso dele que vai sair a taxa de lixo. Sem mais, muito obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui a todos os deputados estaduais. Cumprimento especial quem nos acompanha na TV Alego e também nas redes sociais. Eu venho aqui a essa tribuna, senhor presidente, primeiro para reconhecer aí a grande tragédia humanitária que estamos vendo nas televisões com relação ao Afeganistão.
Nós estamos vendo aí o grupo Talibã tomando um país e fazendo refém uma população que paga o preço muito alto por estar ali convivendo com aquele extremismo direito. Importante todos nós aqui, Assembleia Legislativa, podemos solidarizar com o povo afegão. É importante nós tomarmos uma posição sobre os acontecimentos que estão sendo colocados em todo o mundo. E o que a gente precisa entender é que ali, aquela atitude é um retrato de horror. Na verdade, aquelas cenas são cenas que são de intolerância, cenas de milícias armadas no poder, cenas de violência contra as mulheres e o desprezo pela vida. Cenas muito semelhantes a esses princípios e atitudes que a gente vê quando se tem um governo de extrema direita. E é importante nós colocarmos com clareza que o Brasil, ele vive no limite da democracia. E é exatamente quando se perde os princípios, perde-se os valores, você também perde a democracia. Quero dizer isso aqui nessa tribuna, porque essa casa tem uma responsabilidade muito grande para debater e defender a democracia. A democracia, ela passa necessariamente pelo respeito ao diálogo, pelo combate às milícias, pelo combate à extrema-direita, no sentido de podermos ser presidente da República. E aqui eu quero relatar 3 fatos importantes que eu vejo com a preocupação da semana passada e o início dessa semana. Primeiro, no final da semana passada, nós vimos o presidente Bolsonaro ameaçando com tanques ali no Palácio do Planalto o poder legislativo, ali o Congresso, e também o poder judiciário, intimidando os nossos poderes. No final de semana nós vimos o presidente Bolsonaro ameaçando, dizendo que vai propor ao Senado o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E por fim, hoje, o presidente Bolsonaro estava na cidade de Formosa, fazendo ali algumas apresentações da artilharia da Marinha, onde nós temos uma CPI do Senado apurando aquilo que ele deveria estar preocupado, que é a grande corrupção no sentido das vacinas. Ele estava, no momento, fazendo artilharia com a Marinha lá na cidade de Formosa. 3 fatos importantes que nos relatam o quanto é importante se ter democracia num país. E a preocupação que nós temos é porque o presidente Bolsonaro, em todos os instantes, ele tenta gerar uma crise institucional. Uma crise institucional que vai levar, obviamente, a confronto. E nós precisamos, nessa casa, defender a democracia. Nós precisamos defender a democracia com atitude. E a atitude de defender a democracia é defender os princípios, é defender aquilo que nós aqui no parlamento juramos fazer na defesa, primeiro pela vida, segundo pela liberdade das pessoas. A democracia pressupõe valores de diálogo, valor de equilíbrio, valores de respeito, valor de confiança. É importante que a gente assuma essa postura com atitudes na defesa da nossa democracia, para que a gente não tenha amanhã exemplos como nós estamos vendo no mundo, daquilo que é extrema-direita, daquilo que são os extremistas, para que a gente possa, através do equilíbrio, através da segurança, através do respeito e da confiança, resgatar os valores do que é verdadeiramente um processo democrático. E é por isso que a gente vem nessa tarde referendar e nos colocar com a grande preocupação no momento do limite da democracia que nós estamos vivendo nesse país. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado. O próximo inscrito e último, deputado Wagner Camargo Neto.
Boa tarde, presidente Henrique Arantes. Boa tarde, nobres pares, nobres colegas. Venho aqui hoje a essa tribuna para falar de um assunto que é de grande relevância para essa casa e que nós vamos precisar do apoio de todos os parlamentares. Nós temos a Lei 8.111 de 1976, onde determina a limitação dos municípios goianos, que se encontra extremamente defasada, pois quando foi criada essa lei foi determinada através apenas de memorial descritivo, onde nós ainda não tínhamos os meios tecnológicos, né, como o GPS, buscando as coordenadas geográficas, determinando de forma bem clara e específica a limitação da área de cada município. Hoje o Estado de Goiás enfrenta um grande desafio, que é de regularizar áreas que hoje no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, encontra-se em um município e nos cartórios de registro de imóveis encontra-se em outro município, no município vizinho. Isso tem feito uma grande dificuldade aos produtores rurais que não conseguem ter essa compatibilização de áreas, que não têm acesso aí a um FCO, a um custeio, a um Pronaf, e são pessoas que estão aí passando por muitas dificuldades aí no campo. Além de, se essa área constituir uma área de preservação permanente, nós encontramos aí dificuldades até mesmo na arrecadação do ICMS ecológico dos municípios que há esse tipo de problema. Então, como presidente da Comissão de Organização dos Municípios, colegas, a gente tomou a iniciativa, deputada Mauri, de fazer uma circular aos 246 prefeitos do Estado de Goiás, pedindo a eles que eles possam fazer um levantamento das áreas dos seus municípios. Se estiver tudo ok, beleza. Mas se tiver algum problema, que entre em contato com a Assembleia Legislativa para que nós possamos formalizar um projeto de lei, discutir isso com os municípios, com os 2 municípios confrontantes, participando das câmaras municipais e regularizando esses problemas existentes. Esse trabalho, ele não é um trabalho exclusivo da Assembleia. A gente hoje conta com o apoio da FGM, da AGM, apoio do Instituto Mauro Borges e apoio também do IBGE, que é importantíssimo para que nós possamos aí ter os estudos técnicos e buscar uma alternativa que solucione de uma vez por todas esses problemas. Num levantamento breve aí do Instituto Mauro Borges, foi detectado 135 divisas no estado de Goiás com problemas entre municípios goianos. Isso é muito sério, são muitas áreas que precisam ser regularizadas, sendo 91 de baixo desafio, onde seria muito simples a gente resolver isso entre os 2 prefeitos, as câmaras dos municípios confrontantes, 24 em médio desafio e 20 em alto desafio. Esse de alto desafio é quando a gente envolve a arrecadação municipal, onde o município sai perdendo e o outro sai ganhando. Mas eu quero pedir aqui a todos os colegas que possamos juntos, né, através das nossas bases, nós, os 41 deputados estaduais, representamos com muita propriedade os 246 municípios goianos. E nós temos esse dever de fazer uma revisão nessa lei e poder, de fato, conseguir organizar esses problemas existentes, né, para essas propriedades rurais que, ora, está num cartório de imóvel e no CAR encontra-se em outro. Então, eu quero dizer a vocês que é de suma importância a gente ter muita união, e é uma matéria única e exclusiva desta casa. E é importante a gente valorizar o parlamento, é importante a gente poder tentar deixar esse legado a esse município. Quando foi criada essa lei, deputado Álvaro, para você ter uma ideia, em 1976, depois da criação da lei, já foi criado mais de 70 municípios goianos. Então, sem o uso tecnológico, sem as devidas, os meios de poder delimitar de forma eficaz essas divisas. Então, essa lei precisa ser revisada, essa casa tem essa obrigação de poder deixar esse legado ao nosso estado de Goiás. Muito obrigado pela oportunidade.
Encaminho a palavra ao primeiro secretário, o deputado Álvaro Guimarães, para fazer a leitura dos projetos de lei apresentados nesta sessão. Perfeitamente, senhor presidente. Processo 469, de 12 de agosto de 2021. Institui o Agosto Verde no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências. De autoria do deputado Jefferson Rodrigues. Processo 470, de 12 de agosto de 2021, proíbe a utilização de verba pública no âmbito do Estado de Goiás em eventos e serviços que promovam a sexualização de crianças e adolescentes e dá outras providências, autoria de Cairo Salim. Projeto 471, de 12 de agosto de 2021, inclui no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás a festa do Capim, realizada no município de Novo Gama, Goiás, de autoria da deputada Leda Borges. Projeto 472, de 12 de agosto de 2021, dispõe sobre o reconhecimento do bem que especifica como patrimônio cultural e imaterial goiano, autoria da deputada Leda Borges. Projeto de Lei 473, de 12 de agosto de 2021, altera a Lei 20.629, de 8 de novembro de 2019, que define e pune atos de crueldade e maus tratos contra animais e dá outras providências, de autoria do deputado delegado Eduardo Prado. Projeto 474, de 17 de agosto de 2021, institui a política de estímulo à implantação de tecnologia do conectividade móvel, de autoria do deputado Lissauer Vieira. Projeto de Lei 475, de 17 de agosto de 2021, institui a Semana Estadual do Algodão, de autoria do deputado Lissauer Vieira. Projeto de Lei 476, de 17 de agosto de 2021, cria a política estadual Preste Atenção, de acolhimento e atendimento às pessoas com transtorno de déficit de atenção, TDAH, e dá outras providências, de autoria do deputado Eduardo Prado. Projeto de Lei 477, de 17 de agosto de 2021, institui o dia 3 de dezembro como Dia Estadual das Torcidas Organizadas no âmbito do Estado de Goiás e dá outras providências, de autoria da deputada Adriana Corse. Projeto de Lei 478, de 17 de agosto de 2021, institui a política estadual de incentivo aos consórcios intermunicipais agropecuários e agroecológicos e dá outras providências, de autoria do deputado Mirmontes Clubinel. Projeto de Lei 479, de 17 de agosto de 2021, concede título honorífico de cidadania que especifica, autoria do deputado Bruno Peixoto, Jefferson Rodrigues e outros. Projeto de Lei 480, de 17 de agosto de 2021, concede título honorífico de cidadania que especifica, deputado Bruno Peixoto e outros. Projeto 481, de 17 de agosto de 2021, dispõe sobre a criação de programa de assistência psicológica e multiprofissional para pessoas em situação de rua no âmbito do Estado de Goiás, de autoria do deputado Thales Barreto. Projeto de Lei 482, de 17 de agosto de 2021, declara de utilidade pública a entidade que especifica, deputado Francisco Oliveira. Senhor presidente, somente esses projetos que nós acabamos de ler. Ok, deputado. Está em votação, senhores, de forma preliminar esses projetos. Os que entenderem que eles são objetos de deliberação, fiquem como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado de forma preliminar, encaminhe-os à Constituição de Constituição, Justiça e Redação. Convido Vossa Excelência, deputado Álvaro, para ler a matéria da ordem do dia.
Depois coloca em votação. Aí aprovado. Senhor presidente, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 4999, Leda Borges. Processo 5043, Leda Borges. Processo 5044, Leda Borges. Processo 5045, Cairo Salim. Processo 5498, deputado Cairo Salim. Processo 5046, deputado Eduardo Prado. Processo 5049, Wagner Camargo Neto. Processo 5134, Virmondes Cruvinel. Processo 5136, Virmondes Cruvinel. Processo 5137, Chico KGL. Processo 5138, Wilde Cambão. Processo 5173, Leda Borges. Processo 5175, Paulo Trabalho. Processo 5131, Eduardo Prado. Processo 5056, Leda Borges. Processo 5057, Leda Borges. Processo 4205, deputado Diego Sorgato. Senhores, esses processos, todos eles estão com parecer pela aprovação, pela constitucionalidade que foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Coloco o parecer de todos em votação. Caso os senhores queiram rejeitar, peço o destaque, por favor. Então está em discussão. Para discutir, deputado Gustavo Seba. Boa tarde, senhor presidente. Gostaria apenas aqui de, ainda dando seguimento à discussão em relação a Morrinhos, dizer primeiro que nutro um respeito, um carinho, uma admiração, até uma amizade muito grande pelo deputado Maicon, jovem, liderança desse estado, também representante de Morrinhos. Mas o deputado disse que ele tem propriedade para falar de Morrinhos, e com certeza eu, como deputado estadual, tenho propriedade para falar do estado de Goiás inteiro também. E que ele tem legitimidade, que sabe as intenções do prefeito e o sentimento dos moradores. Tenho certeza que ninguém melhor do que o prefeito também para saber o sentimento dos moradores, deputado. E as intenções dele, tenho certeza que são as melhores para os municípios. E é importante sempre o debate, a discussão, o debate saudável. E como Vossa Excelência colocou, sem atacar a honra. Até porque o prefeito Joaquim Guilherme é uma pessoa extremamente honrada, honesta, como eu disse, um grande economista e um grande gestor, experimentado, sabe o que faz e sabe o que é melhor para o povo de Morrinhos. O senhor insiste em dizer que ele jogou a responsabilidade, e apenas nesse quesito, deputado, que eu te contesto, ele não joga a responsabilidade para o governo, ele é apenas transparente com a população, ao dizer das leis que ele deve cumprir, sejam elas federais, estaduais, e sejam elas quando incluem implementações de leis municipais. Repito, eu sou contra qualquer tipo de taxa, de imposto, em qualquer município, porém, acho que o prefeito Joaquim foi, como eu disse, extremamente corajoso, e coisa que nenhum outro prefeito fez. Foi transparente para poder discutir isso com a população, escutar, debater, e o mérito do projeto, em relação aos tributos, o que vai acontecer, aí é uma discussão da Câmara, acata o projeto, não acata, manda de volta, aprova, é preciso, não é preciso, temos agora o parecer do AB, os deputados discutindo, pode ser que isso nem seja necessário, e a gente torce para isso, porque, repito, se tem alguém contra tributos, implementação de taxas, deputado Maicon, sou eu. Agora, mais uma vez, o debate é salientar, é importante, o senhor relatou, até em relação a Catalão, alguns debates que tivemos aqui, eu acho que o debate ele é sempre oportuno. Na maioria das vezes é importante ter propósito nesses debates. Às vezes a gente acaba tendo que se nivelar a alguns debates, mas sempre buscando um interesse comum, um interesse coletivo. E tenho certeza que o doutor Joaquim tem propriedade para defender
a população a qual ele foi eleito legitimamente para defender, para administrar, tem feito uma grande gestão, tem feito parcerias, destinando emendas, ajudando ele, como tenho certeza que Vossa Excelência também, como deputado, está ajudando a sua cidade, como ninguém. E, como disse, nutro-lhe um respeito, deputado Martin, mas também nutro um respeito e uma admiração ao prefeito, que, como você disse, a gente tem que fazer críticas administrativas, mas atacar a honra jamais. É um prefeito honrado, correto, digno, tem feito uma grande gestão. E, como disse, é exemplo para o Estado, principalmente nesse momento de pandemia. A gente viu muitos municípios aí crucificando o comércio, sacrificando a população da cidade, jogando a culpa em lockdown. O prefeito Joaquim foi extremamente cauteloso, prejudicando o mínimo possível o comércio da cidade, foi exemplo em rastreamento de casos, no enfrentamento da pandemia, se mostrou extremamente experiente, como já é um prefeito experimentado de 3 mandatos, que tenho certeza que muito ainda vai fazer por Morrinhos, e de forma republicana, aberto a parcerias com o governo federal, com o governo estadual, com deputados estaduais, deputados federais, com a iniciativa privada, como sempre deixou claro. Sempre me falou, Gustavo, estou aberto a todos que quiserem ajudar Morrinhos, independente de sigla partidária. Eu, enquanto gestor da cidade, eu não represento uma sigla, não represento um partido, eu represento a minha gente. E estou apto a fazer parceria com qualquer um, com qualquer governo, com qualquer deputado, inclusive com a iniciativa privada. Fica aqui o nosso registro. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Rafael Gouveia. Senhor presidente, muito boa tarde, nobres deputados, deputadas, todos aqueles que nos acompanham através da TV Alego. Enfim, eu quero poder aqui chamar a atenção de todos os deputados, porque eu quero falar aqui de uma pauta que não se trata de deputado de base, não se trata de deputado de oposição. Eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, deputado Amaury, tem algo que tem nos trazido muita preocupação. Inclusive, na semana que vem, teremos aqui uma audiência pública, respeitando todos os protocolos, a quantidade de pessoas, mas com a presença de representantes do Ministério Público, da Polícia Civil, da Defensoria Pública, do Conselho Tutelar, de entidades do terceiro setor, para que nós possamos, deputado Antônio Gomide, construir no nosso Estado uma grande rede de apoio e amparo a menores de idades que têm sido vítimas de abuso sexual no nosso Estado. E também uma grande rede para cada vez mais descobrirmos esses monstros que têm cometido os crimes tão graves no Estado de Goiás. Recentemente tivemos casos de grande repercussão e que tem ainda nos preocupado ainda mais por se tratar de líderes políticos no nosso Estado, que foi o caso do prefeito da cidade de São Simão, que cada dia tem aparecido novas vítimas. Recentemente tivemos casos, e aqui eu também quero chamar a atenção porque faço parte desse segmento, de um pastor aqui em Goiânia que também cometia esse tipo de crime, deputado Amaury, e também conversando com alguns diretores das escolas estaduais. As diretoras estão, deputado Antônio Gomide, assustadas, porque com as voltas às aulas agora no segundo semestre, as crianças, os adolescentes, têm procurado professores, têm procurado coordenação das escolas, para dizer do alívio que elas estão sentindo por poder retornar às escolas, porque durante a pandemia, deputada Amaury, infelizmente estavam sendo vítimas de abuso sexual dentro de casa. E eu chamo a atenção porque esse é um assunto muito grave, porque para mim esse é um dos crimes mais terríveis que nós temos nos dias de hoje, porque se tratam de crimes que vai ter transtornos psicológicos e mentais para muitas crianças, para muitos adolescentes, que vai perdurar por uma vida toda.
E esses crimes, a maioria das vezes, ficam ocultos por muitos e por muitos anos. Como eu citei aqui anteriormente, o caso do prefeito de São Simão, já tem casos aparecendo que aconteceram há mais de 10 anos atrás. Enfim, são crimes que nós precisamos nos juntar, nos unir como deputados, o governo do Estado, todos os órgãos responsáveis e também a sociedade que nos assiste agora pela TV Alego, que possa se juntar a nós nessa grande luta para encorajar essas vítimas a denunciarem esses monstros e nós colocarmos essas pessoas aonde elas devem estar, que é atrás das grades. E eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, como líder religioso também que sou, vou trabalhar incansavelmente para nós descobrirmos esses monstros, esses criminosos, sejam eles aonde eles estiverem, seja no meio político, seja no meio das igrejas evangélicas, igrejas católicas, enfim, nós vamos descobrir aonde esses criminosos estão e vamos colocar eles atrás das grades. Por isso eu peço a todos vocês que puderem, que acompanhem a audiência pública que teremos na semana que vem, iremos transmitir provavelmente pela TV Alego, pelas nossas redes sociais, e nós vamos nos unir em uma grande rede para podermos amparar essas vítimas, dar a ela todo o auxílio necessário, mas principalmente descobrirmos aonde estão esses criminosos, esses monstros e colocar eles atrás das grades. Obrigado, senhor presidente. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Senhores deputados, nós estamos votando aqui parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. São vários processos de deputados para serem encaminhados com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, essa votação ela não vai para o plenário, não vai para o painel. Eu solicito os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados os pareceres, eu encaminho às comissões pertinentes. Senhor presidente, é só para olhar ali no painel, olha só, será que a imprensa vai divulgar? 41 deputados presentes, unanimidade. Só aconteceu isso, me parece, no dia da eleição aqui da Assembleia. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, números 2855, 3278, 6095, 3765, 4074, 4128, 5740, 5278 e 5633. Autores: deputado Gustavo Seba, delegado Humberto Teófilo, Cairo Salim, Virmontes Cruvinel, Henrique Arantes, Carlos Cabral, Charles Bento e delegado Eduardo Prado. Assunto: estabelece normas gerais sobre cuidados aos animais definidos como comunitários e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Rei Donato, fala aí, o Rei Donato das Novas. Ah, eu falo, acompanhando todo dia. Você tá vendo? Assim, toda essa toada daqui até o final da campanha, não. O dedo agora ficou bom, hein? Mas agora eu tenho também o número, para votar no número.
Deputado Tião Caroço, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba, deputada Leda Borges, deputado Henrique Arantes, deputado Humberto Aidar, não está dando aqui a votação do deputado Tiago Albernaz, deputado Paulo César, deputado Caio Salim, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Wagner Neto, deputado Paulo Trabalho, delegado Eduardo Prado, deputado Zé Carapô, deputada delegada Adriana Cortes, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Henrique César e deputado Jefferson Rodrigues. Já temos votos suficientes, 26 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6539, deputado de Salvador Vieira, fica estabelecido que a profissional doula exerce atividade essencial em período de calamidade pública em todo o território do estado de Goiás e sobre assistência e acesso aos cuidados de alta qualidade durante a gestação, parto e puerpério. Está em discussão. Discutir, presidente. Deputado Alisson Lima. Presidente, boa tarde para todos os deputados e deputadas presentes na sessão. Quero manifestar o meu voto favorável a esse projeto, de autoria de Vossa Excelência, e dizer que, sem dúvida, é um projeto de sua importância de proteção a esse público específico, às gestantes, ainda mais quando se trata de um período de pandemia em que se sobressaem aí as fragilidades. Então, parabenizar Vossa Excelência, pode contar com o meu voto. Meu voto favorável. Presidente, eu estava ouvindo hoje na rádio CBN, um programa Café da Manhã da CBN, em que foram entrevistados o governador Ronaldo Caiado e a secretária de Educação aqui do estado de Goiás. E durante várias horas, né, vários minutos em entrevista, foram abordados vários aspectos aqui da situação do estado de Goiás. Chamou a atenção o fato do anúncio do governador e da secretária em relação a um aumento da educação, um aumento salarial para os funcionários da educação, administrativo, sala de aula, a questão também do vale alimentação, né? Enfim, praticamente soltaram foguetes durante essa entrevista. Eu queria aqui relembrar os deputados, acho que o deputado Humberto Teófilo mais cedo falou também, mas queria ratificar isso, de que o governo retirou direitos dos professores e retirou direito dos servidores da educação ao longo desses quase 3 anos. E direitos fundamentais, como a questão do quinquênio, direitos essenciais. O quinquênio, por exemplo, foi retirado. Então, quer fazer algum tipo de benesse? Então, retorna o quinquênio, governador. Retorna o quinquênio para os servidores da educação, aliás, para os servidores públicos do estado inteiro, não apenas a educação. E tantos outros direitos que foram retirados, né? A elevação da alíquota para 14%, a alíquota previdenciária. E hoje tem pessoas que estão aposentadas já, ou seja, que não tem praticamente como batalhar pelos seus direitos, que estão aposentadas, que, enfim, recebem mensalmente as suas aposentadorias e que tem uma alíquota majorada em 14%, ou seja, foram prejudicadas porque pagaram a vida inteira uma alíquota e agora estão tendo desconto dos seus benefícios, da sua aposentadoria, de 14%. O que, na minha opinião, é um crime de direitos humanos, inclusive. É um crime, uma violação contra a pessoa. Esse governo não tem o que comemorar. Olha só, reportagem do Jornal Popular do dia 10 de junho deste ano. 10 de junho desse ano, em reportagem do Jornal Popular, o IBGE divulgou um ranking com o desenvolvimento econômico do Brasil, de todos os estados durante a pandemia. Deputados, eu não estou falando de PIB, Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto de Goiás pode até ter crescido, deputado Hélio, pode até ter crescido o PIB de Goiás 3, 4% nos últimos meses, mas o PIB não necessariamente significa emprego. O PIB não necessariamente significa distribuição de renda. O Produto Interno Bruto, deputado Hélio de Souza, muitas vezes ele está concentrado no agronegócio. E o agronegócio, por mais pujante que seja e referencial em Goiás, às vezes uma fazenda gigantesca gera apenas 5, 8, 10 empregos diretos. E não significa necessariamente distribuição de renda. Com todo o respeito que tem e sei da importância do setor do agronegócio aqui. O que eu estou vendo, na verdade, deputados, é o governo comemorando coisas que não são verdadeiras. A exemplo do governo federal está se transformando
transformando num governo de fake news. Como é que vem comemorar? Aumento para professor, incorporação de auxílio alimentação, sendo que retirou direitos substanciais no começo dessa gestão, inclusive reduzindo o teto da educação. O governo ele está concentrando bolhas de desenvolvimento da educação em algumas regiões do estado, colocando apenas em algumas regiões escolas de qualidade, faz disso um marketing gigantesco. Reconheço apenas a questão aí que tivemos do IDEB, que houve um aumento da qualidade do IDEB, porém isso aí não é fruto apenas dessa gestão, tem a ver com vários anos, várias gestões anteriores, e eu me envergonho realmente do governo fazer esse tipo de pulverização de notícia, de fake news, dizendo que o estado está crescendo economicamente. Notícia do Jornal Popular do dia 10 de junho desse ano. O IBGE divulgou aí o ranking com os estados que cresceram. Goiás foi o único estado que não cresceu economicamente nos últimos 12 meses, inclusive com 8% negativo, porque leva em consideração não é apenas o PIB, é desenvolvimento econômico, é geração de emprego, abertura de novas empresas e tudo mais. Goiás, infelizmente, está dando para trás com a gestão Ronaldo Caiado, e a sociedade está ficando cada vez mais em alerta sobre isso. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Oi. Deputado Bruno Peixoto? Senhor presidente, Bruno Peixoto, discutir. Tá bom, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência, deputado. Depois o deputado Maiklin Carreiro também pediu para... Tem a palavra. Senhor presidente, o deputado Alisson Lima está totalmente destoado da realidade do estado de Goiás. Primeiro, o aumento aos servidores da educação foi um aumento real. Aumento real de 7,2%. Aumento real. Não foi fictício. Foi aumento real. Se Vossa Excelência, deputado Alisson Lima, não acredita que 7,2% seja satisfatório, se 7,2% de aumento no momento de pandemia, no momento de crise econômica do país, realmente, eu digo a Vossa Excelência, estamos fazendo o melhor para a nossa gente do Estado. Se Vossa Excelência entende que um contrato especial temporário de professor ganhava R$ 1.500 e hoje ganha R$ 3.000, não foi um ganho. Realmente, Vossa Excelência está destoado com a realidade econômica do país. Se Vossa Excelência entende que o projeto Goiás Social, lá na cidade, com o menor IDH do estado, do Nordeste goiano, como Cavalcante, como Sítio da Badia, e outras cidades onde nós tivemos um trabalho social belíssimo, reformamos as casas, projeto de cursos profissionalizantes, solicitando e retirando documentos. Se Vossa Excelência não entende que isso são programas reais, se Vossa Excelência não entende que o programa de transferência de renda para mais de 96 mil mães do estado de Goiás, com 250 por mês, para famílias que se encontram, e essas mães, todas essas no CAD único, em situação de vulnerabilidade, realmente eu entendo que Vossa Excelência está sendo uma oposição que está com os olhos vendados para as conquistas desse governo. Se Vossa Excelência não está observando a duplicação da GO 010, se Vossa Excelência não está observando a recuperação de todas as GOs do Estado que estavam deterioradas, se Vossa Excelência não está observando o levantamento de grade, basta ir no Sudoeste, no Sul, no Norte, no Nordeste, que Vossa Excelência vai entender o que é o governo do Estado de Goiás. Sem medo em dizer, o melhor governador de todos os tempos. Se Vossa Excelência não entende que a moradia é importante, está destoado da realidade. Amigo deputado Alisson Lima, basta ir na cidade de Paraúna e vai ver as casas entregue à população totalmente gratuita. Basta ir na cidade de Nova Aurora, onde iniciou a construção de 35 casas
para a população carente. Basta ir na cidade de Firminópolis, em que já iniciou também a construção de 40 casas populares. Então, deputado e amigo Alisson Lima, eu digo, Vossa Excelência está destoado da realidade. Vossa Excelência está fazendo uma oposição com os olhos vendados. Porque o desenvolvimento do estado de Goiás, ele é transparente, ele é visto a olhos nus. Então, Vossa Excelência, permita-me, deve rodar mais o estado e conhecer a realidade. Vossa Excelência tem que buscar o contato com as pessoas e vai ver sim que o progresso está chegando inclusive às famílias aonde a situação de vulnerabilidade se encontra. Quero aqui, permita-me, após esse pronunciamento, desejar melhoras à sua esposa, que está com Covid, que Deus possa abençoá-la e possa recuperar o mais breve possível. Vossa Excelência sabe do carinho que eu tenho pela sua atuação parlamentar, mas nesse seu pronunciamento eu não posso concordar com ele, porque eu tenho rodado o Estado e o progresso está em todos os campos. Está cuidando da nossa gente. O governador e Dona Gracinha, primeira-dama, têm os olhos para o social acima de qualquer tempo. Para discutir a matéria, está escrito deputado Maiklin Carreiro. Isso é bom. Senhores e senhoras deputados, quero primeiro manifestar favorável à propositura que tem como autor o presidente dessa casa. O deputado Bruno foi muito preciso nas palavras ao demonstrar que alguns deputados aqui de oposição fazem oposição por oposição. Não fazem oposição com o objetivo de construir, com o objetivo de apresentar soluções, melhorias. Quando lá no início voltou-se matérias necessárias para recuperar as finanças do Estado, criticou. Quando agora o governador faz a transformação na educação do Estado de Goiás, traz aumento real para os professores efetivos, transforma o salário dos professores temporários para um salário digno, respeitando a legislação federal, o governador também é criticado por alguns deputados. Não é assim que se deve fazer política. Embora novo, eu entendo que as conquistas devem ser reconhecidas. Quando o vereador de oposição do meu município, assim o fazia. Cobrava, mas também reconhecia e elogiava o trabalho. E os deputados que estão visitando os municípios, que estão visitando as escolas estaduais, como estou fazendo, ontem estive em Edealina, hoje estive em Pontalina, visitei as escolas de Morrinhos, sabe da realidade da educação do Estado de Goiás, o quanto nós ganhamos com a reforma de todas as escolas do nosso Estado. Mais de 1.000 escolas receberam recursos. Com a construção de quadras, com equipamentos, com a entrega de Chromebooks, com a entrega de uniformes, com kit de material escolar. Hoje eu consegui perceber nos olhos das mães a felicidade de receber ali um material escolar, um kit completo, com caderno, com caneta, com borracha, de receber um uniforme. Porque aquilo que no passado saía do bolso do trabalhador e fazia falta. Portanto, aqui eu peço a esses deputados, meus colegas, com muito respeito, que reconheçam as conquistas do nosso governo. Porque essas conquistas estão sendo reconhecidas pelo cidadão todos os dias, quando chega na sua escola, vê uma escola reformada, uma escola novinha, recebe o material escolar, recebe um computador, recebe um uniforme. O que jamais foi visto, uma revolução na educação como está sendo feita no Estado de Goiás, na história
do nosso Estado. Muito obrigado, presidente. Deputado Thiago Albernaz. Muito boa tarde a todos e a todas. Cumprimento o presidente Henrique Arantes, conduz essa sessão. Quero declarar meu voto favorável à matéria, presidente, tendo em vista que tenho acompanhado essa atividade de doula ao longo desse mandato nosso, acompanhando o trabalho, a importância deles no momento aí da gestação, das púlperas, das puerpérias, e eu tenho certeza que isso faz uma grande diferença na atividade. Eu acho que incluí-las nesse momento de calamidade pública do nosso Estado é, sem sombra de dúvidas, um olhar atento e humano que a Assembleia Legislativa vem tendo através do autor, presidente dessa casa, Lissau Vieira. Então, quero declarar meu voto favorável. E o motivo de estarmos hoje nessa tribuna, senhor presidente, e nobres pares, todos os deputados que estão nos acompanhando aqui no plenário e também de forma remota, é dizer da atuação do senador Vanderlan Cardoso, dizer deste homem que tem feito do sacerdócio de ser senador pelo nosso Estado um velho trabalho mesmo que vem dignificando essa história. Eu tive a oportunidade de acompanhar ao longo desses últimos 6 meses a forma peregrina e municipalista que ele tem tido em nosso Estado, levando benefícios e conquistas a diversos municípios do nosso Estado de Goiás. Sei que o deputado Álvaro é testemunho desse trabalho. O senador Vanderlan tem se desdobrado na função de senador para que possa estar levando implementos, maquinários e também formação profissional a todos os cantos do Estado de Goiás. Recentemente estive com ele em Doverlândia, aonde eu ali pude presenciar a atuação de um senador da República, levando emendas no valor de quase 3 milhões de reais, levando implementos para apicultura, para piscicultura, como também implementos maquinários, como uma reta escavadeira. Prefeita que ali estava, pôde recepcionar a todos nós e tive a clara satisfação em ver o benefício que foi sendo cobrado através de impostos chegar na realidade. E por isso hoje eu venho a essa tribuna do Parlamento Goiano, na Assembleia Legislativa, referenciar esse homem que tem feito do mandato como senador do Estado de Goiás um velho labor para todos os goianos. Tenho certeza, deputado Antônio Gomide, que sempre muito presente aqui na Assembleia Legislativa, acompanhando todas as discussões, é sabedor do trabalho hoje, da importância de termos um senador da República que esteja respaldado na aquisição de trabalho para todos nós. Por isso, amigos deputados, acho que é de interesse de todos nós aqui que possamos estar aliançados e buscando cada vez mais, estamos alinhados com o trabalho também do Senado Federal, assim como do Congresso Federal. A Assembleia Legislativa tem muito a ganhar em buscar parcerias com os colegas legisladores para o nosso Estado. E hoje, aqui, referenciar o senador Vanderlan Cardoso, que tem sido um grande parceiro, um grande amigo de todos os goianos, em todos os municípios onde tem passado, a sua receptividade, a alegria com que as pessoas têm recebido, porque é um homem sério, comprometido e que tem levado trabalho a todos os cantos do nosso Estado. Por isso, senhor presidente, na fala de hoje, eu quero referenciar esse homem a quem eu tenho o grande prazer de dizer que é amigo, que hoje venho testemunhar o grande trabalho que vem fazendo em todo o Estado de Goiás. Declaro meu voto favorável e obrigado pela palavra, senhor presidente. Deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, primeiro dizer que nós estamos favoráveis, vamos votar favorável a esse processo número 6537, do deputado Lissau Vieira, que fica estabelecido o profissional que exerce atividade essencial em período de calamidade pública em todo o território, dando assistência e acesso aos cuidados de alta qualidade durante a gestação, parto e puerpério. Vamos votar favorável, entendendo a preocupação do autor e também um momento oportuno para que realmente possa ser implementado essa lei. Mas eu quero vir aqui discutir e repercutir aqui a fala de alguns deputados que às vezes confunde o parlamento no sentido de que tem alguém que está certo, alguém que está errado. O parlamento é para debate. Nós temos aqui posições diferentes, partidárias diferentes, fomos eleitos inclusive em programas diferentes. Então é importante que a gente entenda que esse debate aqui não é porque tem um que está certo ou está errado. Agora, nós precisamos ver realmente qual é o lado do deputado. Ele defende por quê?
É porque ele está falando daquilo que ele acredita ou é porque ele tem alguma referência ou algum favor ou alguma benécia do governo? Isso é importante deixar claro, porque eu fico pensando, como que um deputado vem a essa tribuna dizer que o governador Ronaldo Caiado, ele olha para o servidor como alguém que realmente quer fazer do servidor uma pessoa produtiva, uma pessoa valorizada. Ora, o governador Ronaldo Caiado foi aquele governador quando estava na oposição lá no Senado, ele vivia criticando o governo passado, dizendo, olha, eu sendo governador, eu vou devolver a titularidade que o governo passado tirou dos servidores. Ele entrou no governo, não devolveu a titularidade dos servidores, dos professores, não devolveu. O governador Ronaldo Caiado fez um pacote de maldade para o servidor. Veio aqui na Assembleia Legislativa, impôs um projeto, tirou o quinquênio, tirou a licença-prêmio, retirou valores dos salários dos aposentados quando ele acrescentou e aumentou a previdência, um crime que ele cometeu aos servidores, aos aposentados. O governador Ronaldo Caiado precisa pedir desculpa e mandar um projeto para essa casa para restabelecer a normalidade, principalmente naquilo que ele está descontando da previdência dos aposentados, que já tinha por lei que não seria descontado, ele desconta hoje 14,25%. Esse é o governador Ronaldo Caiado. Então, se ele está pensando nas eleições do ano que vem, e hoje eu ouvi a entrevista dele e ele está pensando, ele precisa pedir desculpa a essa casa, mandar os projetos rapidinho, para dizer, olha, eu errei, e restabelecer a normalidade junto ao servidor. É importante. Errou, mas pelo menos reconhece. Agora, deputados que vêm aqui dizer que está tudo bem, isso não é oposição à situação, isso é a realidade que o servidor está vivendo. Nós vimos lá retirar os 2% da Constituição Estadual, da UEG, também foi projeto que ele mandou para cá. Então é importante que a gente estabeleça o lado que cada deputado está, para poder chegar na cidade, para poder chegar ao cidadão e poder fazer um debate em nível daquilo que nós estamos fazendo aqui nessa casa. De que lado nós estamos? Nós vamos ficar à mercê apenas para dizer benção ao governo, ou podemos debater com tranquilidade, com transparência, fazendo das propostas nossas, dos nossos programas que fomos eleitos, a verdadeira causa de estarmos nessa casa. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, deputado. O processo está em votação. Encerrado. Peço a liberação do painel eletrônico para que os senhores façam o registro do voto. Aqui, Chico. Temos 18 votos. Deputado Chico Cagelli votou 20. 21 votos. O processo foi aprovado por unanimidade com 22 votos. Está encerrada a votação. Encerrada neste momento com 23 votos. Sim, nenhum não, nenhuma abstenção. Aprovado. Encaminha a secretaria para as providências. Processo em fase de segunda discussão e votação, 4103. Deputado delegado Humberto Teófilo concede título de cidadania que especifica a Romário Almeida Carneiro. Processo está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrado. Convido os colegas para registrarem seu voto. Título de cidadania, autor deputado Humberto Teófilo, ao senhor Romário Almeida Carneiro. Está em segunda fase de votação. O painel está liberado, senhores. Eu já tenho empenhado nessa luta já há algum tempo, já, né? Agora, Titoninho, você me deu outra opção e eu agora não estou precisando. Já temos 13 votos registrados.
17 votos registrados. 19, faltam 2. 21 votos registrados. Encerramos a votação neste momento com 21 favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção. Uma retificação aqui, são 22 favoráveis. Aprovado em definitivo para extração de autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 44-49, deputado Henrique Arantes, concede título de cidadania que especifica Michel Afirmago. Processo está em discussão. Encerrado. Discutir, votação. Presidente. Discutir, presidente. Discutir. Tá com fone, presidente. Deputado Alisson. Oh, meu Deus. Ok, presidente. Eu queria repercutir aqui a fala do líder do governo e também de outros deputados na sequência, né? Principalmente no aspecto da educação, porque, deputado Bruno, eu sei que é 7%, né? A minha mãe é professora, aposentada, mas eu sei muito bem o que representa 7% para quem ganha 2, 3, 4, 5 mil reais. Eu tenho irmãos que são funcionários públicos e que ganham 3 mil reais aí por poder enfrentar bandido dentro do sistema carcerário. Então, eu sei que representa 7%, até porque boa parte da minha vida também eu sempre ganhei 2, 3 salários mínimos, né? E hoje o povo goiano me deu essa condição de deputado estadual. Eu não sou deputado, eu estou deputado, né? É passageiro, até o tempo em que o povo goiano me manter na política, eu vou me esforçar para poder honrar. Agora, o que eu estou dizendo é que esse aumento de 7%, se vier, eu não sei se eu não confio nesse governo, se vier, deputado Bruno, ele já vem defasado, até porque nos últimos 2 anos e meio, database não foi respeitada, direitos importantíssimos foram retirados, como falei agora há pouco, a questão aí, nós tínhamos aí vários aspectos que foram retirados naquela primeira mudança que o governo mandou para a Assembleia Legislativa. O quinquênio é um deles. Uma outra mudança que também tivemos aí no começo do governo foi a redução do teto. Direitos muito específicos e importantes foram retirados dos servidores da educação e de outros servidores também na reforma da Previdência que veio. E a questão também do governo implementar uma alíquota de 14% sobre os aposentados aí, que eu citei, o Gomide citou agora na sequência, e novamente volto a falar, quem já está aposentado, pagar um teto de 14%, sendo que a vida inteira contribuiu dentro de uma margem, de repente, pela metade lá atrás, realmente uma violação muito grande que esse governo fez e faz e continua fazendo contra os servidores públicos. Portanto, não há o que comemorar. Se realmente chegar esse aumento de 7%, já chega defasado. Porque nos últimos 2 anos e meio, a situação do servidor da educação só piorou aqui no estado de Goiás. Tanto que eu não vejo ninguém comemorar. Eu não vejo pouquíssimas pessoas comemorando aí nas redes sociais. Servidores, até o pessoal do próprio Sintego mesmo. A pergunta é, quando teremos concursos públicos na educação? O governo já tem isso no horizonte, uma data específica, um prognóstico? Então, e quando se fala de economia, deputado Bruno Peixoto, realmente não sou eu que estou dizendo, é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que lançou recentemente um relatório divulgando aí o ranking dos estados brasileiros que durante 12 meses cresceram ou deixaram de crescer na sua economia. E Goiás foi o único estado que não cresceu. Na verdade, ele decresceu 8%. Houve um decréscimo de 8% na economia goiana, quando se trata aí de abertura de novas empresas, da geração de oferta de emprego e de trabalho e tudo mais. O governo vive comemorando o PIB, Produto Interno Bruto, e isso aí não é razoável, porque o Produto Interno Bruto, ele não mede distribuição de renda, ele não mede DH. É um governo, infelizmente, de fake news. A realidade é essa, é um governo que sobrevive de fake news, que tem distorcido várias realidades e agora, praticamente 10 meses antes do período eleitoral, o governo anuncia várias benesses para a população de uma forma clara que é realmente um programa aí eleitoreiro, intenções eleitoreiras para poder recuperar prestígio, principalmente nas regiões aí em que não tem realmente uma expressão tão forte como a região metropolitana, que aqui, né, gostando ou não, aprovando ou não, apoiando ou não no ano que vem, aqui na região metropolitana nós sabemos que hoje o governador Ronaldo Caiado tem um concorrente muito forte. Tanto o Gustavo Mendanha quanto o Jânio da Rua são nomes que se colocam aí que podem realmente enfrentar o Caiado nas urnas. E hoje eu vejo realmente um desespero do governo
de estar tentando recuperar. Lembrando que, deputados, a secretária de Economia foi várias vezes na Assembleia e anunciou superávit de 3, de 4, de quase 5 bilhões de reais. E agora, só na reta final, o governo vem com esses programas aí, caracterizando realmente manobras eleitoreiras para poder garantir a reeleição no ano que vem. Então, esse negócio de conhecer, eu conheço bem o Estado, talvez eu não conheça tão bem quanto Vossa Excelência, que já está quase 20 ou 30 anos na política, mas eu conheço relativamente bem o Estado de Goiás, tenho um carinho muito bem pelo povo goiano, mas não escondo que a minha votação, a minha base é mais a região metropolitana por conta do vínculo que eu tenho com essa região, por causa do programa que eu apresentava na televisão. E aqui eu ando mais, estou mais perto dos municípios que me elegeram. Agora, falar que Goiás está uma ilha paradisíaca de coisas boas e maravilhosas, aí realmente é enganar e iludir a população. O processo está em votação. Encerrado. Convido os senhores para registrarem o voto no painel eletrônico. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao deputado Humberto ou ao doutor Antônio que possam convocar a comissão mista e dizer que deputado Antônio Gomide, deputado Alisson Lima, Então tá, combinado. se nós damos benefícios, que é o que fizemos, 7,20 de aumento real. Pois é, ué, né? Quem tem que convocar é ele. Falar dos contratos especiais temporários. Se nós damos benefícios é porque está aproximando a eleição. Se nós não damos é porque o governo não gosta de servidor. Então, agradar a oposição é extremamente difícil, para não dizer impossível. Mas o importante é que o servidor público está vendo que o governo está fazendo o dever de casa, que o governo está dando promoção, que o governo está concedendo as progressões, que o governo deu 7,20 aumento real. Às vezes, deputado Gomide, deputado Alisson Lima, 7,20 de aumento real para vossas excelências não signifiquem muito. Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, para uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, esse aumento, tenha certeza que faz a diferença. Então está na hora de parar de pensar no salário que recebe e olhar para aqueles que ganham menos e que nosso governo tem trabalhado diuturnamente para melhorar a qualidade de vida da população do Estado. Então, deputado Antônio Gomide, agradar Vossa Excelência, já sei que não vamos conseguir, mas também dizer que esse governo não tem feito é um desrespeito para com o governador, que tem trabalhado diuturnamente e é vistos, olhos vistos, a melhoria na qualidade. O tempo era questão de ordem e estava o cronômetro errado. Eu peço para que coloque o cronômetro correto do tempo. Tem 20 votos, ainda falta um para o processo poder tramitar. Pediu questão de ordem, deputado doutor Antônio. Senhor presidente, no momento oportuno, quero que o senhor consulte o plenário para a convocação da comissão mista no final da sessão. Ok. Processo tem 22 votos, aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Questão de ordem, presidente. Senhor presidente. Quer discutir? Discute o próximo. Senhor presidente. Questão de ordem, deputado. Processo em fase de segunda discussão e votação. 6455, no ofício mensagem 156 da Governadoria do Estado, que altera a lei complementar Deputado número Álvaro, 58. queria pedir só para o senhor, antes de terminar a leitura dele, colocar a apreciação da convocação da comissão mista primeiro. Então vamos ver aqui, se os senhores quiserem a comissão mista, fiquem como estão, se recusarem, manifestem-se, por favor. Perfeitamente. Então foi aprovado, vamos convocar a comissão mista após a sessão. Continua o primeiro secretário. A leitura do projeto, deputado, por favor. Processo em fase de segunda discussão e votação, 6455, Governadoria do Estado, que altera a lei complementar número 58, de 4 de julho de 2006, que dispõe sobre a organização da Procuradoria-Geral do Estado e da outras providências. Perfeitamente, senhores. O processo está em discussão. Já se inscreveu para discutir, deputado Antônio Gomide.
Bem, deputado Gomide não vai discutir, a discussão está encerrada, encaminhamento, no caso da votação, o deputado Gomide manifesta-se para encaminhar o voto. Apenas um encaminhamento de voto, rapidinho aqui. Quero apenas dizer ao deputado Bruno, líder do governo, aqui, Bruno, nós precisamos apenas debater as ideias. O governador Ronaldo Caiado, ele precisa só cumprir a lei. A lei diz que você precisa fazer os reajustes do salário dos servidores. Ele não fez. Ele precisa cumprir a database. Ele não faz. É só isso, Bruno, que nós estamos querendo. Então não precisa vir a fazer entrevista como a data de hoje, já propondo um reajuste para 2 meses aqui, sendo que não cumpriu nos 3 anos a database dos servidores, isso é o mínimo. E está na hora, já que quer ganhar as eleições no ano que vem, um bom prato, retire a lei que cobra os 14,25, principalmente do aposentado, aquele que não tem nada e não deve nada mais do Estado, que já trabalhou pelo Estado, quer fazer campanha, essa é uma boa tacada. Isso vai contribuir naquilo que era o direito do servidor e que foi retirado no governo Ronaldo Caiado. É isso, Bruno. Nós não estamos aqui debatendo, é só questão de cumprir a lei. Votação está encerrada. Abro o painel para que os senhores possam registrar os votos de vossas excelências. Sim, aprova, não rejeita. Já temos 5 votos registrados. 8 votos registrados, 9. 13 votos, 13 aí, ó, do Gomide. Gomide e Adriana, o 13 dos dois. 15, que é o meu, do Bruno, do Paulo César e do Humberto. E ficou em 15, hein? Falta 6. 18 votos. Faltam 3 para aprovar. A gente está aqui igual narrador, né? Quer registrar meu voto? Igual leilão de gado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Alves. Que eu estou gostando é que nós temos 41 deputados presentes. Mas na hora de votar, parece que estão chegando no lombo de jegue. Deputado, é porque é a presença em espírito, ela é híbrida, né? Então muitos de forma remota estão, mas não estão. O processo já conseguiu 21 votos, foi aprovado, encaminho para a secretaria para a estação de autógrafo. Mais um, dá tempo de colocar mais um em pauta? Senhor presidente, processo em fase de segunda discussão e votação, 4104, deputado delegado Humberto Teófilo. Concede título de cidadania que especifica Milton Justus. Senhores, está em discussão. Encerrada, em votação. Encerrada. Convido a todos a registrarem seu voto no painel eletrônico. Para esclarecer, eu conheço esse senhor, Milton Justus, ele é o reitor da faculdade de Piracanjuba. Então, um homem que trouxe uma instituição de ensino para uma cidade goiana e que eu acho também é justo ele receber esse título. Parabéns, deputado. O painel está liberado, senhores. Votos, a votação está encerrada, todos eles pela aprovação, está aprovado em definitivo e encaminha a secretaria para autógrafo. Senhor presidente, processo em fase de primeira discussão e votação, 4240, deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica Associação Atlética Alto Horizonte, com sede no município de Alto Horizonte de Goiás. O processo está em primeira fase de discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis votem sim, os contrários votem não no painel eletrônico. O presidente havia pedido para discutir.
Não é possível, deputado, já está votando, já foi até encerrado o encaminhamento. Mas eu pedi no momento certo, está falhando aí a comunicação. O senhor pediu o projeto anterior, que foi o que o senhor discutiu. Já tem 21 votos. Encerramos a votação, todos eles sim. O processo foi aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase de discussão e votação. Acho que dá para votar mais um, senhor presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação, 4527, deputado Júlio Pina, declara de utilidade pública a entidade que especifica a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais de Mozarlândia, com sede no município de Mozarlândia, Goiás. O processo, o senhor vai ter 40 segundos para discutir, tem certeza disso? Para discutir, como está em discussão, o deputado Alisson Lima. A sessão, o prazo do ordem do dia se encerra às 17, então coloca o cronômetro de 32 segundos para o deputado Alisson. Pode ser, pode ser. Presidente, eu queria usar desse momento da tribuna para poder falar sobre um projeto de lei que apresentei, já consta na casa tramitando, o que gera igualdade de oportunidade para as mulheres e homens no mercado de trabalho, né? Para a gente poder corrigir um problema sério que nós temos, que infelizmente nós temos sobressaindo muito o universo masculino como oferta de trabalho, e nós queremos gerar igualdade através de incentivos fiscais que o governo do estado deve conceder para essas. Certamente, deputado. Não temos mais tempo para a ordem do dia, encerramos o prazo da ordem do dia. Esse processo está travando a pauta em primeira fase de discussão e votação. Transferimos ele e os demais para a pauta da próxima sessão. E como não temos oradores para o grande expediente, encerramos a sessão. Questão de ordem. Pela ordem, antes de encerrar a sessão, o deputado Humberto Aidar. Presidente, só para reforçar aqui o convite para os deputados, nós vamos abrir agora a comissão mista e ela vai acontecer nessa sala aqui do plenário virtual. Então, assim que zerar o painel, eu solicito que os deputados e deputadas registrem presença para que a gente possa fazer essa reunião. Perfeitamente. Então, será nesta sala do plenário virtual. Os colegas que forem participar da comissão mista permaneçam também logados aí online. A gente encerra esta sessão e convoca outra ordinária para o dia de amanhã no horário regimental.